Vivemos em um mundo onde a incerteza parece ser uma companhia constante. São decisões, desafios, portas que se fecham, caminhos que se bifurcam e respostas que muitas vezes parecem não chegar. No meio dessa realidade, surge um anseio profundo no coração humano. Saber qual direção seguir, qual decisão tomar, como não se perder em meio às tempestades da vida. É exatamente nesse cenário que se faz urgente buscar algo que não se encontra nos livros humanos, nos conselhos passageiros, ou nas filosofias deste século. É a sabedoria de Deus que se torna essencial para atravessar os dias difíceis e enfrentar as incertezas do caminho. A Bíblia nos revela que há uma sabedoria que não é deste mundo. Em Tiago 1:5, o Senhor nos convida: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça menos a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Este é um dos maiores convites do céu para a humanidade. Deus não apenas tem sabedoria, Ele deseja compartilhar conosco. Isso não é algo reservado apenas para os grandes homens e mulheres da fé, nem algo inatingível. Pelo contrário, é uma promessa viva, acessível a todo aquele que se dispõe a buscá-la com sinceridade. Mas por que é tão difícil, às vezes, enxergar essa sabedoria no meio das lutas? Porque o barulho das preocupações, dos medos e das pressões do mundo sufoca a voz de Deus, quando estamos afogados nas nossas próprias vontades. Na ansiedade desenfreada, ou na pressa em resolver tudo com as próprias mãos, a sabedoria do Deus parece distante. No entanto, ela não está. Ela está disponível, esperando que nós façamos uma pausa, silenciemos nossa alma e voltemos o coração para o Pai. Ter a sabedoria de Deus não significa saber de antemão tudo o que vai acontecer, nem receber mapas detalhados da vida. Na verdade, sabedoria não é ter controle sobre o futuro, mas confiar naquele que já está no futuro. É caminhar mesmo sem enxergar tudo, sabendo que o Deus que vê além do que nossos olhos podem alcançar, está nos guiando passo a passo. A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que viveram exatamente isso. Abraão, por exemplo, foi chamado para sair de sua terra e ir para um lugar que Deus ainda iria lhe mostrar. Imagine o tamanho da incerteza. Deixar tudo para trás, sem nem saber exatamente para onde ia. Mas ele obedeceu, confiando que a voz que o chamava era fiel para cumprir o que havia prometido. Isso é sabedoria. Não entender tudo, mas confiar em Deus o suficiente para obedecer. Outro exemplo claro é Salomão. Quando Deus lhe apareceu e lhe ofereceu qualquer coisa que quisesse, Salomão não pediu riquezas, nem vida longa, nem a morte dos inimigos. Pediu sabedoria, e Deus se agradou tanto daquele pedido, que não apenas lhe deu sabedoria, como também tudo aquilo que ele não havia pedido. E veja que Salomão pediu isso porque se via pequeno, incapaz de governar aquele povo tão grande. A humildade dele abriu as portas para receber do alto uma sabedoria que nenhum outro homem na terra havia possuído. E, aqui está um segredo poderoso. A sabedoria de Deus começa onde a nossa termina. Ela nasce quando reconhecemos que somos limitados, frágeis e carentes da direção do alto. O orgulho fecha as portas da sabedoria, mas a humildade abre os céus sobre nossa vida. O mundo ensina que quem sabe mais é quem tem mais poder, mais influência ou mais dinheiro. Mas o reino de Deus diz que aquele que se humilha, esse será exaltado. E quem busca a Deus com um coração simples e dependente, recebe do céu respostas que ninguém mais pode oferecer. Diante das incertezas do caminho, a nossa tendência natural é querer respostas imediatas. Queremos saber se aquele emprego é o certo, se aquele relacionamento é da vontade de Deus, se aquele projeto vai dar certo, se aquele passo não será um erro. E quando Deus não responde na nossa velocidade, o desespero começa a bater a porta. Mas aqui entra mais uma revelação da sabedoria divina. Muitas vezes Deus não nos mostra tudo, porque se mostrasse, não confiaríamos mais nele, mas sim nas informações que recebemos. Deus deseja que aprendamos a depender mais da sua presença do que das suas respostas, que a nossa confiança não esteja nos sinais, mas na voz do Espírito Santo que habita em nós. E essa voz, que muitas vezes é sussurrada em meio ao silêncio, traz paz onde há confusão, traz direção onde há incerteza e acende uma luz no caminho. Mesmo quando os nossos olhos naturais não conseguem enxergar nada além da escuridão, é fundamental entender que a sabedoria de Deus não é apenas intelectual, não é apenas saber o que fazer, ela é espiritual, é discernimento, é sensibilidade ao que o Espírito está falando. Por isso, não se adquire apenas com estudo, embora estudar a palavra seja essencial. A verdadeira sabedoria vem de intimidade com Deus. Quanto mais próximos estamos do Pai, mais entendemos os seus caminhos. Quanto mais nos rendemos à oração, mais afinamos os nossos ouvidos para a sua voz.
E quanto mais nos alimentamos das Escrituras, mais claro se torna o caminho, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em Provérbios 3, 5-6, encontramos uma chave poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que a nossa confiança não deve estar na lógica humana, nem naquilo que faz sentido aos nossos olhos. Muitas vezes o que Deus está fazendo não parece lógico, não se encaixa nos nossos planos, ou não se alinha com o que o mundo considera sensato. Mas quem caminha na sabedoria do alto, aprende a confiar mais em Deus do que nas próprias conclusões. Há momentos em que Deus vai pedir para esperar, mesmo quando tudo parece urgente. Outras vezes, vai direcionar a agir quando tudo em volta sugere parar. A sabedoria divina não segue padrões humanos, ela segue os propósitos eternos. E é exatamente por isso que, quem busca essa sabedoria, vive em paz. Ainda que o mundo esteja em guerra, vive confiante, ainda que o cenário pareça incerto. Vive-se, mesmo quando tudo parece instável. Buscar a sabedoria de Deus em meio às incertezas do caminho, é também aprender a aceitar que nem sempre teremos todas as respostas de imediato. E está tudo bem, porque o Deus que sabe o fim desde o começo está cuidando de cada detalhe. Ele conhece os atalhos perigosos, os precipícios escondidos, os desvios disfarçados, e por amor muitas vezes ele fecha portas, cancela planos, atrasa processos, não para nos punir, mas para nos proteger e alinhar nossa vida com a sua vontade perfeita. Além disso, é preciso lembrar que a sabedoria de Deus não é egoísta. Ela não busca apenas nosso próprio benefício, mas também o bem do próximo e o avanço do reino. Quem anda na sabedoria do alto, não toma decisões apenas pensando em si, mas pergunta: isso agrada a Deus? Isso abençoa outras pessoas? Isso glorifica o nome do Senhor? Esse é o filtro de quem vive guiado pelo Espírito. Portanto, se hoje você se sente perdido, cercado por dúvidas, sem saber qual caminho seguir, saiba que Deus está mais interessado em te guiar do que você em ser guiado. Ele não é um Deus distante nem poi ausente. Pelo contrário, ele se alegra quando seus filhos param tudo para buscá-lo e dizer: Pai, eu não sei, mas tu sabes. Eu não vejo, mas tu vês. Eu não entendo, mas confio em ti. O caminho para receber essa sabedoria começa na oração sincera, no abrir do coração diante de Deus, reconhecendo que não somos autossuficientes. Começa na entrega total, na disposição de fazer não o que queremos, mas o que Ele quer. E se mantivermos nossos olhos fixos em Jesus, nosso coração alinhado com a Sua palavra, e nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito, podemos ter certeza, mesmo em meio às incertezas do caminho, seremos guiados com segurança, paz e sabedoria do alto. A sabedoria de Deus não nos livra das tempestades, mas nos ensina a atravessá-las. Não nos impede de passar pelos vales, mas nos dá forças e direção para caminhar por eles sem medo. Porque quem anda na sabedoria de Deus sabe que no final de tudo, há sempre um propósito maior, um cuidado invisível, uma mão poderosa, conduzindo cada passo. E quando olhamos para trás, percebemos que cada demora, cada silêncio, cada aparente desencontro, na verdade, era Deus nos alinhando, nos protegendo e nos preparando para viver algo muito maior do que poderíamos imaginar. Por isso, não temas, busque, confie, descanse. Deus não falha, não erra e jamais te deixará só. A sabedoria dele está disponível hoje para todo aquele que deseja andar, não segundo os próprios olhos, mas segundo a vontade perfeita, boa e agradável do Pai. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e renovam a esperança. Deus abençoe a sua vida.